seja Deus. Eu tinha lido, né, aquela parte do versículo também, que eu falei assim, eu lembrei de uma época da minha vida que eu vivi, que eu achava que eu já era dono do meu nariz, isso já estava entrando na adolescência, né, e achava que tudo ali era agradável aos meus olhos, que aquilo ali era vida, que a liberdade era fazer o que queria, né, e certa vez conversando com os colegas andando na rua, eu falei assim, não, minha mãe e meu pai não mandam em mim, não. Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, eu saio, eu volto a hora que eu quiser. E realmente estava ficando dessa forma. Mas só que aí um deles virou para mim e falou assim, você mora sozinho? Eu falei, não, moro com eles. Você ajuda a pagar as contas de água, luz e gás em casa? Eu falei, não. Você faz compra, você compra sua comida? Eu falei, não. Ele falou, então você não é dono do seu nariz, porque você não tem nem onde morar, nem o que comer, né? Então ali ele já quebrou as minhas pernas na hora, né? Eu falei assim, não era nem crente ainda, né? E ali aprendi aquela lição, eu falei, realmente, como eu posso ser dono do meu nariz se eu não pago as minhas contas, se eu não moro sozinho, né? Se eu não tenho tudo isso, né? E dali já vê que Deus já estava falando há muito tempo, né? Muita coisa para se aprender, né? E coisa que a palavra do Senhor nos ensina, né? Ainda de pé, vamos estar fazendo a leitura bíblica em classe, que se encontra em Juízes, capítulo 13, do versículo 1 ao 7, depois o versículo 24, aí depois o capítulo 13, do 1 ao 3. 14, do 1 ao 3. Falei 12? 13. Tá falando a vista já aqui, não é por causa da idade não, mas o computador tá ficando velho, né? Juízes 13, eu vou estar lendo o primeiro versículo, os irmãos, a gente está fazendo isso consecutivamente, amém? Juízes 13, capítulo 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem desorado de Davi, o nome da sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe, eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, e coma coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo, o homem de Deus veio a mim, cuja vista é semelhante à vista do não perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse, eis que conceberá e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Depois tive esta mulher filho, e chamou seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor abençoou. 14, né? E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina a uma mulher das filhas dos filisteus, Deus declarou ao seu pai e a sua mãe, e disse, vivo da mulher de Tina, das filhas dos filisteus, agora, pois, toma-me como mulher. porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai, tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos, né? Então vamos estar
chama nosso professor aqui desta noite, nosso pastor, né? Está pedindo a missionária Nédia fazer essa oração pelo pastor. Né? Senhor Deus, já adoramos o teu nome com louvores e agora estamos aqui, Senhor, de coração aberto para ouvir a tua palavra. O Senhor sabe a necessidade de cada um de nós. Esteja abençoando o teu servo, ungindo os lábios dele para que a tua palavra seja dita através dele para os nossos corações. No nome de Jesus, amém. Após, amados, pode sentar. Bom, nessa lição nós vamos estudar então a criação de Sansão, né? A forma como ele foi criado, e nós vamos extrair daqui lições também para a nossa vida, porque nessa época estava Israel vivendo um período de desvio espiritual muito forte. As pessoas faziam o que queriam, e Manoá, ele recebe essas orientações do Senhor, porque ele temia a Deus, ele era uma pessoa temente a Deus. E Sansão nasceu, Sansão cresceu, e Nazireu, essa palavra Nazireu, nós vamos depois falar a explicação que a revista explica, que na verdade ele foi abençoado por Deus, inclusive desde o seu ventre já tinha sido separado por Deus para esse propósito que Deus tinha de libertar o povo que há 40 anos estava sob o jugo dos filisteus. Então, na verdade, a despeito desse compromisso que seus pais tinham com Deus, que eles eram zelosos, piedosos, eles, na verdade, Sansão usou lá na frente o seu livre-arbítrio, porque ele foi criado dentro de todas aquelas regras que o próprio pai perguntou ao Senhor, aquele anjo que era o anjo do Senhor, que como deveria criar essa criança, como deveria ser a criação dele. E ele foi instruído como deveria criar, e foi fiel também na criação de Sansão, e a Bíblia diz que Deus abençoava Sansão. Aí chega o tempo, né? Agora nós vamos compreender ao longo dessa lição hoje, amados, que a nossa fidelidade a Deus, ela é ainda que valiosa como exemplo para os nossos filhos, né? Ela não é hereditária. Aquela coisa de dizer tal pai, tal filho, é um ditado popular, mas não é bíblico. Nem sempre acontece do filho seguir os passos do pai, e na Bíblia nós temos vários exemplos disso, inclusive com o último juiz de Israel, que foi Samuel, que os filhos não seguiram seus caminhos. Por isso esse juiz, que foi a transição entre o tempo dos juízes para os reis, eles não estavam aptos, eram filhos de Belial, portanto não foram achados dignos de assumir o lugar do pai. Então, na verdade, nós vamos tirar esses exemplos também para a nossa vida. Perguntar-nos, muitos pais, eles sofrem com amargura no coração, sentindo a culpa, muitas vezes, dos desvios dos filhos. E nem sempre é a culpa dos pais. Muitas vezes pode acontecer de ser, mas o livre-arbítrio, isto é, a decisão vai de cada um. Você pode criar o seu filho, muitas vezes, caminhos errados, mas ele lá na frente vai escolher outro caminho. Outros vão escolher o próprio caminho do pai. Então, na verdade, com os pais temos a responsabilidade, nós como os pais, a nossa responsabilidade, amados, é semear a palavra do Senhor no coração dos nossos filhos. Agora, a gente deve ensinar para eles no caminho que eles devem andar.
Essa é a nossa obrigação. Né? Lá no Velho Testamento, o Senhor diz: incute nos seus filhos, intima neles a palavra, né? Quando estiver levantando, andando por ele no caminho, no deitar, intima, isso é, deixa íntimo para eles a palavra de Deus. E essa é a função dos pais. E aí, por isso que muitas vezes a gente, nenhuma família é perfeita, nenhum pai, nenhuma mãe são perfeitos. A perfeição estará exatamente na escolha que você fez de obedecer a Deus naquilo que Ele determinou para que os pais educassem os filhos. Só que lá na frente eles podem escolher outros caminhos e aí já a culpa não cabe ao que criou, mas o que foi criado, tomar decisões próprias. Então, na verdade, nós mesmos fomos criados por Deus, o Senhor nos abençoou, mas mesmo assim, como crentes em Jesus, nos tornamos muitas vezes filhos rebeldes para Deus. É decisão nossa. Quando se fala de livre-arbítrio, e muita gente acha que não tem, porque a graça é irresistível, eles dizem que a pessoa já está determinada se ela vai ser salva ou não, que ela não tem escolha. Ora, para o começo da raça humana, ali fora do jardim, Deus falou para Caim: Caim, o pecado está à tua porta, está diante de ti. Cabe a quem? Ele disse: cabe a ti rejeitar. Então, quer dizer, uma decisão cabia à pessoa, ok? Bom, não obstante, o último juiz de Israel ter feito umas escolhas, na verdade, quando diz o último juiz de Israel, porque no livro de Juízes, o último juiz que aparece é Sansão. Ele foi o 12º juiz de Israel. Mas nós temos comprovadamente na Bíblia que o 13º juiz de Israel foi Samuel. Samuel serviu como juiz, como sacerdote e como rei. A Bíblia diz que Samuel, o próprio Deus disse: Samuel, não é a ti que estão rejeitando, mas a mim. Eu reinava sobre eles através de você. Mas eles querem um rei humano, dá a eles então. Entendeu, amados? Então, esse Samuel foi o último, na verdade, que nós estudamos o Etade, e os irmãos que estudam Etade sabem que nós estudamos isso. O primeiro juiz foi Otniel, e o último juiz, Samuel. Desses juízes, teve vários juízes. O que mais julgou Israel foi Eude. Ele julgou 80 anos. Quando diz julgar, é que ele governou o povo. Ele não era judicial, não era algo de fórum. Era julgar, é governar. Entendeu? Então, eles recebiam orientação de Deus, libertavam o povo do jugo do inimigo, que Sansão foi escolhido, e o anjo do Senhor disse à mãe dele: ele será, desde o ventre estará libertando o povo do jugo dos filisteus. Então a bênção de Deus já estava no ventre. Tanto aí que veio o caso, né? Será que quando a pessoa gera um filho, a mulher gera um filho no ventre, ele ainda não é uma pessoa, não é um agente? A Bíblia diz que é. Ele, antes de mesmo de nascer, Deus já via a massa informe de alguém. E Deus falou a Abraão, antes de Sara engravidar, que ela daria à luz a um menino. Então, quando a mulher engravida, já é uma vida. Então, quando tirar essa vida, já está sendo um crime, um assassinato. Inclusive, nós estudamos no Ética Cristã no Etade a respeito da inseminação artificial, que também pode ser um crime, porque são vários óvulos que são fertilizados, e daqueles óvulos colocam os 3 e o resto eles descartam. E se descartar significa um óvulo fecundado que tem ali uma vida que será eliminada. Então é uma coisa muito complexa isso, né? Se a vida inicia na fecundação, então naqueles óvulos que são vários que serão rejeitados, porque já foi usado pelo menos 3, aí então a situação de
ser criminoso, assassinato de crianças, já pode recair em cima daqueles que assim o fazem. Então, na verdade, amados, quando na verdade as consequências que os pais têm na criação dos filhos, mesmo que Israel tenha feito más escolhas, e ele também, Sansão, fez más escolhas, mas os seus pais não deixaram de cumprir o propósito de Deus. Amém? Muitas vezes a gente tem situações em que os pais se esforçam o máximo para fazer. E o interessante é que foi o nosso irmão Livre falou aqui. Muitos adolescentes já têm essa ideia: sou livre, eu faço o que eu quiser, meu pai não manda em mim, minha mãe não manda em mim. E no final ele não tem casa para morar, não tem. Tudo que dele depende da mãe, não lava roupa, não faz comida, não compra comida. Tudo que ele tem é dos outros, não é dele. E ele acha que é dono do nariz, né? Que nariz é esse? Então é para pensar, porque nós também já fomos adolescentes, né? E eu também já falei muitas vezes, levantando o narizinho assim, arrebitado, assim, eu sei o que eu estou fazendo. Só Deus sabe. Depois as consequências que a gente sofre por causa dessas escolhas, que a gente acaba pedindo perdão a Deus pelas escolhas más que cometemos, amém? Então é bom a gente entender e cumprir o desígnio divino para a nossa vida, com relação à nossa própria vida, com relação aos nossos filhos. Agora, essa lição tem como objetivo, amados, principal, primeiro apresentar o contexto pecaminoso de Israel, isso é, a nação estava toda ela envolvida em pecado, cada um fazia o que queria, ele não tinha lei, não tinha rei, não tinha juiz, cada um começou a escolher seu próprio caminho. Então, não havendo sacerdote, o povo perece. Não havendo lei, o povo se desagrega. E é isso que estava acontecendo com Israel. Eles começaram a se distanciar do Senhor. E por isso o inimigo... Porque quando... Irmãos, sabe qual o grande problema que existe em nós cristãos? É a facilidade com que Satanás nos divide. A facilidade como ele começa a mostrar para nós o defeito do outro. E assim você começa a se afastar dessas pessoas. Porque eu não gosto de andar com esse tipo de pessoa, eu não gosto de andar com esse tipo de pessoa, eu não gosto. E daqui a pouco a gente está isolado, o inimigo nos faz festa, porque quando a gente se isola, o inimigo entra. E quando a gente se tira essa unidade em Cristo, o que nós perdemos é a nossa força. E o inimigo se fortalece. Os filisteus, por causa do povo se desviar do caminho do Senhor, Deus não ia proteger, porque Deus não trabalha com o pecado. Deus guardou, mas não protegeu das consequências do pecado. E aí os inimigos, que são os filisteus dessa época, dominaram Israel. E dominavam roubando suas colheitas, fazendo coisas terríveis. Eles viviam oprimidos. Mas no meio de toda essa bagunça tinha um casal que era fiel a Deus. Manoá e a sua esposa eram fiéis, eles temiam a Deus mesmo diante de toda essa situação pecaminosa, porque Deus sempre tem o seu remanescente. Né? No tempo que vivemos hoje, quando a apostasia é tão notada no nosso meio, onde líderes desviaram totalmente da fé, estão apoiando pessoas diabólicas, pessoas que têm pactos com o inferno, com o diabo, governos que se levantam corruptos, assassinos, e eles estão apoiando, como se fosse algo de Deus. E pessoas que têm influência no povo, mas interessante que também Deus tem aqueles que não se dobram perante essas coisas.
que estão atentos à palavra e eles ficam com a palavra quando as coisas mudam de lado, amém? Então eu creio que vocês aqui da Bereana são assim, porque vocês estão tendo contato direto com a palavra, desafiados a examinar as Escrituras e ver se é assim mesmo. Que é isso que os de Bereia faziam, eles ouviram Paulo falar, mas eles só tinham as Escrituras, o Antigo Testamento para conferir. E quando Paulo pregava, a Bíblia diz, eles aceitavam de bom grado no coração, mas chegando em casa, conferiam nas Escrituras, porque não era fácil como hoje você levar uma Bíblia para a igreja, como a gente tem várias Bíblias, várias cópias. Naquela época era muito difícil alguém ter um pergaminho em casa, que era grande, e vários pergaminhos preenchiam o armário todo, muito grande, para reunir os livros do Velho Testamento. Então, eles chegavam em casa e iam conferir nas cópias que eles tinham, se era mesmo assim. Isso é um bom crente, é assim, amados. Você ouve a palavra aqui e depois vai conferir, olha, que o que ele falou está certo. Por exemplo, nós estamos aqui conferindo. Aqui na lição está dizendo que o último juiz foi Sansão, mas nós sabemos que não foi Sansão. Ele não está incluído nos juízes, mas está incluído nos livros dos reis. Que foi, se você for em 1 Samuel, você vai ver que ali quem realmente liderava o povo era Samuel. E ele considerado pelos estudiosos como o último juiz de Israel. É o 13º juiz, ok? Então é mais uma informação para vocês e podem depois comprovar na Bíblia se isso é assim mesmo, né? Como os bereanos fazem. Depois, do segundo ponto, é identificar o comprometimento dos pais de Sansão com a sua formação moral e espiritual sob a bênção divina. Né? A formação dele, como ele foi crescer, quando ele cresceu, de que forma ele foi educado e abençoado por Deus, pois era um nazireu de Deus, era separado para um propósito exclusivo de Deus. E por último, terceiro, conscientizar de que a conduta falha de Sansão na vida adulta, assim como suas consequências, foi de responsabilidade pessoal. Então cada um de nós faz as suas escolhas, mas as consequências nós sofreremos. É igual o caso que o profeta disse, né? Os pais, se os pais comer uvas verdes, os dentes do filho não vão embotar. Quem vai é o do próprio pai. Aquele que pecar, esse morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Então ela não transfere para... Muita gente fala sobre uma chamada maldição hereditária. Se você for conferir na Bíblia, você vai ver que isso é falácia. Ah, mas por que acontece assim? É porque abriu a oportunidade para o inimigo atuar da mesma forma, mas isso não é maldição, é escolha da pessoa. Biblicamente se confere isso. E muitas vezes a gente fica com medo. Ah, meu avô era assim, minha mãe era assim, eu também vou ser assim. Aí a pessoa já está aceitando e trazendo para ela uma maldição que nem tinha. E aí começa a sofrer problemas psicossomáticos, são doenças que estão só na mente da pessoa. Então vamos lá. O próprio livre-arbítrio de Sansão é que trouxe as consequências do final da sua vida, nós vamos ver. Então nós vivemos numa cultura hoje, nós vivemos nessa cultura de banalização da culpa parental. O que é isso? Com o desenvolvimento do caráter humano, amados, a forma como o ser humano vive, como se ele dependesse única e exclusivamente da sua criação. Como se equilibrar entre a missão divina de criar filhos do caminho de Deus e esses excessos de informações, desafios culturais, diferentes perspectivas de educação e tudo mais que influencia na formação ética dos filhos. Eu estava pensando ali que eu li a história da ascensão desse sistema de educação
Desde 1930, amados, a cultura do mundo era: o pai trabalha para trazer sustento para a família e a mãe cuidava da prole, da casa. Era isso a família normal. Mas aí eles pensaram: se a mulher também trabalhar, nós vamos criar um sistema de educação que vamos reter as crianças mais tempo conosco. A mãe vai trabalhar para aumentar a renda do lar e mais impostos eles vão pagar. Então, em vez de cobrar imposto de uma pessoa só da família, vamos cobrar imposto de 2 pessoas. E o Estado fez isso e deu certo. Hoje, nós temos o Estado cuidando dos nossos filhos. E ali eles injetam a ideologia que eles querem, a forma de pensar que eles querem, e é uma batalha dos pais para que os filhos não sejam influenciados pelo sistema de educação do mundo, quando, na verdade, educação devia ser dado em casa. E lá no mundo, instrução. A escola é para instruir. Educa os pais. Agora, hoje, os filhos se levantam contra os pais, são rebeldes, eles se acham no direito de fazer o que bem entendem, eles criam situações, aí culpam os pais, porque você faz um pai ausente, uma mãe ausente, você nunca está aqui. Por quê? Porque o sistema que o mundo criou deu essa condição. E lá eles estão aprendendo que o homem veio do macaco, que o criacionismo é a história de balela, e vão injetando neles o conhecimento que o mundo tem, a cultura deles, a ideologia deles. Hoje os pais enfrentam filhos que querem bater nos pais. Aqui no Japão nunca se matou tanto pai, mãe e filhos como agora. E veja o efeito disso, amados, na sociedade. E vocês estão protegidos por Deus, aleluia, para guardar vocês dessa coisa demoníaca que gera na mente uma revolta interior no filho. Nós temos visto crianças batendo nos pais, matando os pais porque tira game deles, tira o celular, e eles ficam tão irados, e na verdade endemoniados, que se irritam contra os pais e querem bater e avançar. Isso é demônio. Então, mesmo que o pai crie nos caminhos do Senhor, eles vão ter que escolher. Assim como Caim, Deus falou: escolha, cabe a ti dominar o pecado, está na tua porta, está diante de ti. Assim vocês, adolescentes também, crianças, vocês podem escolher serem rebeldes e depois pagar o preço lá na frente, ou serem obedientes e serem abençoados por Deus e guardados. É isso, é isso. Aí fala assim: comigo não vai ser assim, comigo não é desse jeito. Mas quem viver, verá. Que tem adolescentes e crianças que nem estão vivendo mais, já morreram, ou foram mortos ou se mataram, por causa dessa forma errada de viver. Querem ser donos do próprio nariz, querem viver a vida do jeito que querem, e querem que os pais deem tudo para eles, sem direito a nada. É como muitos pais dizem: enquanto você estiver debaixo do meu telhado, as regras são minhas. Mas não, hoje os adolescentes mandam em casa, até criança manda. Determina o que vocês vão comer, determina o que vocês vão assistir, determina que hora que vai dormir. E aí, o que vocês acham? Como nós podemos pensar? Bom, como não desanimar diante da imprevisibilidade do nosso empenho e esforço da criação deles? Quer dizer, você educa, você ensina, você leva para a igreja, ele ouve a palavra. Mas como não desanimar? Porque você vai, parece que não está resolvendo, não é verdade? Parece que não entra na cabeça deles. Parece que, não, esse negócio aí é só na igreja que pensa, lá, nada disso aí, lá fora é tudo diferente. Isso é tudo diferente, porque não tem Deus lá fora. Deus tem dentro de cada coração que é fiel ao Senhor. E tem dentro das igrejas para ensinar a verdade para os filhos. Ok? Então, na verdade, vamos fazer o seguinte agora. O livro já começou, né, na introdução, mas vamos pensar por um momento. Lembra-se de vocês, cada um dos pais aqui, quando vocês eram mais jovens, por volta da adolescência, por exemplo.
Né? E pensa um pouquinho, vamos lá. Vou dar 1 minuto para vocês pensarem, voltar na adolescência. O que você falava para os pais? O que você obedecia, o que você não obedecia? E tem uns que não podem nem contar, porque são os filhos, é assim, é sério. Já pensou? Agora pense também nos seus pais, tá? Pense neles. Eles criaram vocês direito ou vocês têm algum problema na criação? Muitas vezes, infelizmente, alguns passaram por pais que bebiam, que havia muita intriga em casa, muitos pais até batiam nas mães, e vocês têm esse histórico dentro de vocês. O que mais os seus pais recomendavam para vocês? Então, o que mais te marcou quando eles mandavam você fazer? Alguém gostaria de falar pelo menos uma coisa boa aqui? O que seus pais recomendavam que você viu que eles tinham razão? Estudar, trabalhar, devolver. Aprendi a fazer as coisas de casa, o marido estava me ensinando. Né? Minha mãe falava assim, aprenda uma coisa em casa, para quando casar, o marido não falar que eu não te ensinei. A mãe preocupada com o marido de reclamar. Então tá certo, as mães têm que ensinar as filhas a lidar com o casamento também. Né? Agora, aqui não tem ninguém que os pais liam a Bíblia junto, oravam junto? Então, no espiritual, pastor, eu estava pensando aqui. Eu não tive meus pais, infelizmente, por 6 anos eu já não tive. Sei. Mas os meus tios que me criaram, eles ensinavam a gente a orar à noite. Graças a Deus, eram cristãos, tem muita gente que não tem, né? Isso aí é intimar em você a palavra. Ela está ali, né? Que bom. Então, mas muitos tiveram pais que não eram voltados para a religião ou religiosos ou tementes a Deus até. E aí então criavam o filho, né, como se cria qualquer coisa. Mas muitos pais, mesmo não sendo cristãos, eles tinham também um jeito de criar de uma forma honesta, ensinar o filho a ser trabalhador. Porque isso é uma questão social, isso não é questão religiosa. É o caráter. Não é verdade? Tem muitos casais que não são nem cristãos ou evangélicos, no caso, mas têm uma vida ali regrada, na educação, né? São honestos, são pessoas que têm caráter, que a palavra não muda, que são de verdade. E esses acabam sendo atraídos para Deus, porque vivem do jeito que Deus ensinou. Amém? Agora, depois que vocês cresceram, o que vocês lembram da vida adulta? Que vocês, mesmo após terem filhos, por exemplo, a coisa que suas mães falavam, né? Tem uma música agora que está aí, que eu até gosto dela, mas é cantada, não é para cantar na igreja, é para cantar lá fora, né? Em show, essas coisas. É aquela que diz assim que eu ia minha mãe me levava para a escola dominical, para a igreja, eu ia com aquela camisa da escola, eu ia de qualquer jeito, de bermuda, eu não queria saber, mas minha mãe dizia, um dia você vai falar com Jesus, um dia você vai querer Jesus. Ela falou assim, a minha mãe estava certa, hoje eu falo com Jesus. Porque teve contato lá atrás. Na hora não dá muito valor, parece que não está nem ouvindo, né? E tem criança que às vezes está até distraída com outra coisa, mas quando uma palavra assim, eu também sou assim. Aí eu também penso assim, né? Então eles estão prestando atenção. O importante é chegar aqui e ouvir a palavra, entender, talvez não entenda na hora, mas lá na frente vai dizer, eu já ouvi isso. Ok? Então é isso aí. Agora,
É interessante também outra coisa aqui, amados. Ao encerrar esse momento, nós vamos fazer uma oração agora, pedir a Deus que dê a sabedoria necessária para vocês que ainda são pais e têm crianças, para quem tem filhos adolescentes. Pedir essa sabedoria para vocês não desanimarem de ensinar a palavra, e também para os seus filhos que estão aqui ouvindo, pedir a Deus que dê graça para poder obedecer aos pais e serem abençoados lá na frente. Porque não tem jeito de você honrar os pais e não ser abençoado. Porque ele diz, honra teu pai e tua mãe, para que você tenha dias felizes, prósperos e longos sobre a terra. Então, o filho que não honra pai e mãe, ele não terá dias felizes, não será próspero e vai morrer cedo. Nós estamos vendo aí, cada dia acontece isso. Então, essa é uma lição para cada um pensar. Agora, quando vocês lembrar disso, lembre-se, enquanto estiver dentro do seu teto, dentro da sua casa, você vai ensiná-los, dar a eles, mesmo que ele não queira, dar a eles o conhecimento da verdade. Porque, na verdade, lá na frente, eles podem escolher, mas a responsabilidade dos pais é criá-los no caminho do Senhor. Vocês estão trazendo eles, vão crescer, vão fazer suas escolhas, mas você já tirou aquela responsabilidade. Então, quando a gente for aplicar a lição, nós vamos ver que a palavra de Deus ela deve ser ministrada sempre, pois essa é a nossa obrigação. Agora, as escolhas, aí já não depende de nós. Eu mesmo já fiquei uma vez, nós ficamos muito mal, eu e a Nédia, com relação à decisão dos nossos filhos depois da adolescência. Depois que saíram de casa para tomar suas decisões, eles escolheram o caminho errado, que nunca gostaríamos ou ensinamos a eles. Mas aí, fui falar com um pastor, inclusive eu dirigi uma igreja lá nos Estados Unidos, fui falar com um pastor que eu ia entregar a igreja, porque a Bíblia diz que se não toma bem da sua própria casa, não vai cuidar da casa de Deus. E ele falou para mim, mas eles já são adultos, né? Mesmo que esteja debaixo do seu teto, mas eles já têm decisões, são escolhas. E se for assim, ele falou para mim, eu também teria que entregar a igreja, porque alguns dos meus filhos escolheram outro caminho. Mas você criou no caminho do Senhor, você educou na palavra, sim. Então, essa é a parte. Continua lá na igreja. Então, você entendeu, amados? A gente muitas vezes se culpa. E é lógico que traz esse sentimento para a gente. Eu errei, aonde eu errei, meu Deus? Onde nós erramos? E às vezes não é erro. E pronto, isso aqui foi a introdução, tá? Agora a introdução da lição. Vamos lá? A história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez, sofrimento, que foi imposto pelos filisteus, que dominavam, né? Então, na verdade, o sofrimento que eles impuseram sobre os israelitas por volta do século XI a.C., o filho de Manoá, ele nasceu, por exemplo, por um desígnio de Deus. Você viu a leitura, o anjo do Senhor veio e falou para a mulher, você é estéril, não tens tido filho, mas você terá um filho, e ele livrará o povo de Israel da mão dos filisteus. Então Deus já tinha determinado, 40 anos que eles estavam debaixo de um sofrimento, de um jugo do inimigo. E por quê? Por causa da apostasia, de se afastar da fé em Deus e escolher outros caminhos. Então, na verdade, é possível constatar isso, que tinha os pais de Sansão ser pais piedosos, tementes a Deus, obedientes a tudo de Deus. Inclusive, Manoá orou muito, o pai de Sansão, Manoá, orou muito para que Deus ensinasse como é que eu devo criar essa criança. Então, quer dizer que ele temia a Deus. Ele queria fazer do jeito de Deus e fez. Deus ensinou, deu a ele todas as regras, ele fez. Só que depois Sansão cresceu e escolheu quebrar essas regras. Então, qual era a obrigação de Manoá? Ensinar conforme Deus determinou. E a de Sansão, depois que tivesse o seu livre-arbítrio,
quando ele pudesse escolher, escolhesse o lado certo, mas ele escolheu o lado errado. Mas mesmo assim, Deus usou ele para um propósito para o qual Deus o trouxe à vida. Amém? Bom, a situação espiritual, o texto 1 agora, os pais de Sansão. O capítulo 13 dos Juízes começa assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e por isso Deus entregou Israel nas mãos dos filisteus por 40 anos. Irmãos, a gente não pode brincar com Deus, brincar de ser crente. A gente tem que ser sério com Deus, porque Deus é sério, Ele dá muita bênção, mas o inimigo está sempre rondando, né? E ele procura brechas. E Deus não tem compromisso com o pecado. Ele quer abençoar, mas se a pessoa abençoada acha que agora tem liberdade para fazer o que quer, ela vai fazer, só que depois as consequências virão. Se costuma dizer, Deus é tão justo e tão bom, né? Deus é tão bom que permite você plantar o que você quiser. Mas Ele é tão justo que você só vai colher o que você plantou. Então, na verdade, esse contexto que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus. Nós não cremos que somente Manoá e sua esposa temiam a Deus. Muitas outras famílias têm, como nós falamos, Deus sempre tem um remanescente, aquele que permanece, mesmo depois. É como se você tivesse alguma coisa que você imantasse ele, e depois tirasse aquela fonte de imã, o ferro continua com o imã ali. Porque são remanescentes, a energia remanescente, aquilo que ainda permanece. E Deus sempre tem os seus remanescentes. Então, por isso, Sansão seria um nazireu desde o ventre materno, porque eles recebiam a instrução de Deus, a mulher foi agraciada, o nome aparece Manoá, depois Manoá, é o mesmo nome, só a pronúncia é diferente, mas é o mesmo nome. E o anjo do Senhor aparece à mulher, ela fala para o marido fala para ele, então da próxima vez que ele aparecer, me chama que eu também quero. E ele começou a orar, pedindo, manda mais, manda outra vez esse sonho, porque eu quero saber como devo criar essa criança. E aí, então, foi que quando ele apareceu, ela estava no campo, o anjo do Senhor apareceu, ela correu, chamou o marido, o homem está aí, vamos lá. E aí foram os dois, e o anjo deu a ela, e a eles a informação, né? Ele seria o remidor do remidor de Israel, que ia tirar das mãos dos filisteus. Deus ia ser com ele, ia dar um poder extraordinário para ele, e ele seria invencível enquanto estivesse dentro da obediência a Deus. Então Manoá, ele não se abalou, ele crendo, confiou que o Senhor realmente era da parte de Deus isso, tanto é que quando ele quis oferecer o sacrifício, aquele anjo do Senhor não quis, falando, não, oferece a Deus, para ele perceber, que ele perguntou o nome, qual o seu nome? Assim, por que você me pergunta se eu sou maravilhoso? E nós sabemos que um dos nomes de Jesus, lá em Isaías, é maravilhoso. Então, é uma teofania ou uma cristofania, isso é Jesus, porque Jesus não nasceu ali em Belém, começou ali, Jesus já existia, antes de tudo existir. Pois ele é Deus, e ele esteve na criação com Deus. Então, quando o Manoá oferece o sacrifício do cabrito lá, e que o fogo, a chama do fogo sobe, o anjo sobe junto com a chama. Aí ele falou assim, é Deus verdadeiramente. Aí até falou assim, vamos morrer, mulher, nós vamos morrer, nós vimos Deus. Aí ela falou assim, se Deus quisesse nos matar, ele não teria falado tanta coisa para nós, né? Então a esposa acalmou o coração de Manoá. Né? Muitas vezes o marido se apavora, a esposa tem que acalmar ele, tirar o susto. Né? Bom, o anjo deu orientação bem precisas a respeito da criança que ia nascer. Ele não podia beber vinho, nem chupar uva,
nem nada que viesse da uva ele podia colocar nos seus lábios, não podia comer. E a própria mãe já não podia também comer coisa impura e nem beber vinho, nada, ela não podia, ela tinha que ser também, porque estaria gerado no ventre dela o libertador de Israel, o Nazireu de Deus, que é aquele que foi escolhido, separado. E tem algum nazireado, amados, que são separados por um certo tempo. Mas no caso de Sansão, até a morte dele, ele seria nazireu. Isso é, o cabelo dele não podia ser cortado, porque quando acabava o nazireado, eles iam até o sacerdote e alguém cortava o cabelo dele, raspava para poder, aquele nazireado foi cumprido. Mas no caso de Sansão, não, ele tinha que ir até o final da vida. Ele não podia beber vinho, qualquer outra bebida considerada forte, não poderia comer coisa considerada imunda, não poderia ter o cabelo cortado e, finalmente, não poderia tocar em cadáver ou qualquer outra coisa que representasse uma quebra do voto de Nazireu. E qual a sinopse do primeiro texto aí, Marcos? O Senhor escolheu Manoá e sua esposa para serem pais do remidor de Israel. O segundo tópico está do nascimento de Sansão e a sua formação, né? Então, conforme a promessa de Deus, Sansão nasceu também de uma mulher estéril, assim como foi com Sara, assim como foi com Raquel, né? E nós vemos que Deus tem os seus propósitos nisso. Que quando Deus quer mostrar que uma coisa é dele mesmo, ele faz as coisas impossíveis. Ele torna o impossível possível para que as pessoas saibam que foi ele mesmo que fez. Amém? Então, tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ela foi proveniente de um grande milagre pelo Altíssimo na vida da sua mãe. Agora, e a família de Sansão? Né? Ele estava no plano humano e no plano divino sob a responsabilidade dos seus pais. Né? No plano terreno, os pais têm a obrigação social de criar os filhos bem. Quando há uma criança dedicada, aqui nós falamos, você promete criar essa criança no caminho do Senhor, orientando, ajudando, abençoando ela. E a gente ora até pelos pais, para que sempre tenham condições para criar a criança com saudável, crescimento normal, bem alimentada, que é esse, uma das obrigações dos pais. Né? A vida de Manoá e sua esposa era uma vida piedosa, isso é, pessoas tementes a Deus e fiéis, mesmo dentro de uma geração perdida. Sabe o que isso significa, amados? Que quando Deus olha para você e para mim, e Ele nos dá esse sentimento de querer servi-lo, não importa onde você conviva, na fábrica, em qualquer lugar, você se manterá fiel ao Senhor. Você nunca vai se envolver com coisas que são perniciosas, ou desonestas, ou de mentiras. Muitas vezes o chefe pede para um crente mentir. E se você mentir, você está pecando. Aí, pastor, mas se eu não mentir, ele vai me prejudicar, ele vai me... Olha, receba o prejuízo, mas a bênção de Deus estará com você. Porque você mentir para o mandado de um homem, você está desobedecendo a autoridade maior. Pode ser chateou, buchou, ranchou, cacarichou, né? Pode ser o que for. Se você obedece mentindo, enganando, pondo o relatório errado, você está pecando contra Deus. Pague o preço da sua fé, porque você não tem sido chamado até o sangue para provar a sua fé. Porque aqui na Coreia do Norte, nossos irmãos estão... Eu recebi um relatório do pastor Boas agora. Mais de 300 crentes foram mortos, igrejas queimadas, e está acontecendo na Índia agora, em Mumbai. E eu vou passar o relatório depois, vou traduzir e passar para os irmãos terem informação, porque são coisas que estão acontecendo agora.
Então isso é importante nós sabermos que a nossa fé vai ser testada na nossa fidelidade. Você tem medo de se declarar crente na fábrica para você não sofrer de medo? Você está negando Jesus. E Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, também vou negá-lo diante do meu Pai que está no céu. Cuidado com o que você pensa, o que você acha. Você tem que seguir o que a Bíblia diz, e não o que as pessoas pensam ou acham, o que você pensa e acha, amém? A verdade da palavra que conduz nossa vida. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e conduta. O comportamento do crente tem que ser baseado na palavra de Deus, amém, amados? Amém. Pague o preço da fidelidade, mas seja fiel ao Senhor e Ele te honrará. Bom, a formação de Sansão foi essa. A vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Essa família de Sansão era uma família fiel. E Manoá, quando ouviu o anjo falar, compartilhou diretamente com o marido depois recebeu a visita do anjo também, porque quando o anjo apareceu de novo, ela correu e chamou o marido. Aí, na verdade, ele orou insistentemente, eu preciso saber como devo criar essa criança. Então veja que o temor de Manoá era errar na criação da criança. Será que nós, como pais, não devemos também perguntar a Deus, meu Deus, como eu educar meu filho? Como o Senhor criar essa criança? Como mudar essas circunstâncias? Que eu mesmo fui muito permissivo com ele. Eu cedia muito à pressão dos filhos, que os filhos pressionam mais. Desde pequenininho já pressiona os pais para quebrar os limites. Eles quebram os limites. Você coloca, é até aqui. Aí ele vem empurrando, pum, 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 pum. Você fala, ó, tá bom, até aqui. Aí ele vai. Aí se você não prestar atenção, ele vai pum, 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 bater até que você fala, olha. Aí vem aquele negócio, eu vou contar até 3, hein? Aí, e a criança continua. 2, e a criança continua. 2,5. Aí o pai já começa a relaxar, ele já começa, já está. 2,75. Quando vai falar 3, a criança faz. Mas se ela fez do 3, tem que apanhar. Tem que ser castigada do jeito que você falou que ia castigar. Por quê? Porque ela não obedeceu. Então, se ela souber que o limite que você colocou não vai ser quebrado, ela vai permanecer. Mas se você vai quebrando, tem dó. A tadinha é só uma criança. A inocente. E a criança é muito esperta. Ela sabe como dominar. E ela sabe que lado que ela pode pender, né? Quando o pai é mole, ela vai para o lado do pai. Quando a mãe é mole, ela vai para o lado da mãe. Aí ela corre para a mãe, corre para o pai. E na verdade, muitas vezes, a mãe vai repreender o pai, fala, faz de menina, aí a criança corre para o pai. E quando ao contrário, é a mesma coisa. A criança corre para a mãe quando o pai quer pegar. E a mãe, tem mãe que está na frente, né? Na verdade, os dois deviam levar chinelada, né? Porque aí o pai não pode educar. Então, vendo isso, a família de Sansão, os pais dele foram exemplares. Quer dizer, então a conduta de Sansão, no olhar nosso, deveria ser também da mesma forma, amém? Mas, infelizmente, não foi. O que aconteceu? Qual foi a formação dele? A formação dele foi uma formação boa porque os pais não entravam em conflito. A mãe sabia qual era o futuro dessa criança, o pai também. E eles procuravam criar essa criança. Então, na verdade, o relacionamento entre esposa e esposo tem impacto direto na formação dos filhos. Tem impacto direto. Então, se a criança é criada num caminho errado, a tendência natural é seguir aquilo ali. Mas se ela tem... Porque isso aí é muito variável, mas Sansão tinha tudo para ser um exemplo de vida. Ele era muito forte, mas fraco moralmente. A moral dele não era muito boa. Por quê? A trajetória dos pais, o terceiro subtópico aqui, do segundo item do tópico.
Sansão, até nessa idade, ele observava o nazireado, isso é, as regras do nazireado. Ele observava, ele seguia conforme aprendeu. Mas ele veio a quebrar, a violar essas regras posteriormente de progressivo. Era quebra uma coisinha aqui, quebra uma regrinha aqui, quebra outra regrinha lá. E é assim que acontece conosco, né, também, amados? A gente vai quebrando uma regrinha aqui, isso não tem nada, foi só. Daqui a pouco vem outra, eu também achei pouca coisa. E se você permitir, daqui a pouco você perdeu o controle. Eu não tenho mais controle. Né? Agora, os pais fizeram a parte deles. Os pais de Sansão criaram, com orientação. Agora, na verdade, o que aconteceu? A fraqueza de caráter de Sansão trouxe desonra para ele mesmo. Não é verdade? E quando eu estava nos Estados Unidos, alguém me falou: você vai lá para o Japão para salvar os japoneses e você vai ter os seus filhos aqui indo para o inferno. Isso machucou tanto a gente que a gente ficou balançando a chamada de Deus. Foi aí que Deus teve que repetir e dizer: cuida da minha obra, porque dos teus filhos eu vou cuidar. E Deus é fiel, meu irmão. Olha, filhos, não queiram que seus pais digam: vou entregar você na mão de Deus. Porque eu entreguei eles na mão de Deus. Eles apanharam tanto, que voltaram para casa correndo. Casa de Deus, não para casa de Deus. Voltaram. Por quê? Porque quando você entrega na mão de Deus, Deus age com a justa justiça. Deus não faz manha nem panha. Ele bate mesmo, mas bate com amor. Ele guarda a vida, mas a pessoa sofre. E sofre coisas que nunca você pode imaginar. Mas depois que Deus restaura, o passado fica para trás. Glória a Deus por isso. Deus não fica revendo o seu passado, sabe, irmãos? Você também, como crente, não deve ficar lembrando sua esposa, seu marido, seu filho do passado. Passado é passado, agora é daqui para frente. Depois de Jesus, tudo se fez novo. Então acabou. Amém? A sinopse 2, então, os pais de Sansão foram fiéis à orientação do Senhor sobre a criação e o nazireado de Sansão. Agora, o terceiro e último tópico é a fraqueza de caráter de Sansão. Primeiro que Sansão, a Bíblia diz que ele subestimou. O que é subestimar? É não dar valor, achar que não é, que nada, esse inimigo não vai me pegar, eu sou poderoso, só falar, o Espírito Santo vem em mim, eu fico forte, eu faço o que eu quero, eu rebento tudo. Ele subestimou o inimigo. O inimigo foi trabalhando nele, você pode, você tem, você sabe o eu que lá do céu aconteceu, eu irei, eu subirei, nos lugares mais altos irei, no trono de Deus me assentarei, e como Deus serei. Então tudo é eu. Assim, estrela da alva, não caíste. Na música fosse criado, viu? Cuidado, porque Lúcifer, ele conhece muito música. Na música fosse criado desde o dia que fosse formado, mas achou-se orgulho no seu coração. Então, quando o músico fica se exaltando muito, a gente fala, a síndrome de Lúcifer. Entendeu? Não é só o músico, não. O crente, como todo crente, todo líder que se exalta, porque ele era um querubim ungido de Deus na guarda. Estava acima dos anjos. Ele se movia em música, irmãos. Quando Lúcifer se movia, ele era cheio de resplendor, pedras afogueadas andavam, ele brilhava, reluzia, e a música estava nele. Desde o dia que foi formado. Mas achou-se iniquidade no coração dele. Ele quis ser igual a Deus. Qual foi a primeira coisa que ele fez quando veio tentar Eva? Deus não quer que você coma dessa fruta, porque o dia que você comer você vai ser igual a Deus.
Mesma coisa que derrubou ele do céu, derrubou o homem aqui na terra. Querer ser igual a Deus. Então, geralmente quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Aqueles crentes, você não tem nada a ver não, mano. Isso aí a gente pode fazer assim. Que é isso? A gente pode beber assim, a gente pode fumar, a gente pode. Não tem problema não, só não pode fazer muito. Aí vai brincando, daqui a pouco está envolvido. Ele afrontou os conselhos dos seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira. Deixou de se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Alguns filhos de nossos arraiais passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão, né? Muitos jovens aqui não têm namorado ainda, mas lá no mundo está cheio de moço, né? Aí vai buscar namorado lá no mundo, vai buscar menino lá fora. Mas ele é colega legal, os pais são legal. O que vocês acham disso? O que a Bíblia diz sobre isso? Buscar uma pessoa para você se relacionar lá fora. O conceito do mundo é diferente do conceito de Deus. Namoro nem na Bíblia tem, tá? Esse negócio de namorar aí, se você depois largar essa namorada, você está namorando com a esposa de alguém. É verdade ou não é? Então namorar é para casar, porque na Bíblia só tem noivado e casamento. E quando noivava já era prometida, só não tinha relação sexual, mas era já considerada desposada, que fala. Está desposada. Maria estava despojada com José. Quando o anjo foi falar com ela, ela falou assim: como você não tem contato com homem algum? Então esse negócio de intimidade no namoro é pecado, e depois que, se o namoro não der certo, olha a vergonha que vai ficar. Então isso é um pecado contra Deus e contra o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, isso é a Bíblia. Eu sei que não é o que a gente acha, não, o que a gente pensa. É o que a Bíblia diz. O que o mundo pensa, o que o mundo acha, não interessa para nós. Se você é crente em Jesus, se você está na igreja, você serve ao Senhor, você é um cristão verdadeiro, você vai aceitar o que a Bíblia diz. As regras e conduta do crente está tudo na palavra e não lá no mundo. As regras do mundo não valem para a igreja do Senhor. Tá? Não tem nada a ver, a gente não chegou no ponto. Né? Não chegou a concluir. A gente só foi lá, avançou e parou. Isso, amados. Isso é brincar com o pecado. Então, toma cuidado. Os irmãos têm que ter, primeira coisa, a moça tem que prezar para que achar um moço que a proteja. Essa proteção é para guardá-la de vergonha. E se é para namorar, é com a intenção de casar. O crente é assim, o mundo não é. Então, se você usar o sistema que o mundo tem, você então está se tornando um crente mundano. Se você está desejando uma filha dos filisteus lá fora, que é a filha do ímpio, que não serve a Deus, não é crente de Jesus, mas é educada, mas é educado, mas ele é uma família boa, a família é legal, é meu amigo, é minha amiga, há muito tempo, conheço. Mas a Bíblia não autoriza. Então, eu já falei para os moços aqui, para o moço, não veio com nenhum moço ou moça lá de fora, que não vai ser aceito aqui. Não porque eu não quero, mas porque a Bíblia está aqui, é bem clara que a Bíblia diz. Então, Sansão, os pais ficaram: não, meu filho, você quer casar com essa mulher? Ela é dos filisteus. Será que dentro de Israel não tem nenhuma jovem que você se interesse? Você tem que procurar lá fora, com nossos inimigos ainda. Mas ele queria de qualquer jeito, Timna. E ele foi lá e casou, e os pais foram, mesmo que os pais não concordaram, mas os pais foram no casamento de Sansão. Era 7 dias de festa no casamento, as bodas.
E eles foram lá. E nas bodas já levaram um companheiro, um moço, que seria o cavaleiro de honra de Sansão, que tem esse costume de levar alguém que levava o noivo. E no final, por causa de Sansão deixou a mulher lá, o pai dela casou, o moço que foi levar Sansão casou com a filha também. E nós vimos que Sansão depois foi lá e ficou muito bravo, porque o pai nem deixou entrar. Disse, não, você não vai entrar aqui, não é sua esposa, não, já casou com outro. Então veja, amados, que não existe comunhão entre luz e trevas. Não existe comunhão entre o que serve a Deus e o que não serve. O corpo do crente é o templo do Espírito Santo. Sansão era cheio do Espírito Santo, mas lembra-se que o Espírito Santo não estava habitando nele. O Espírito Santo vinha sobre ele. E ele tinha aquela força, aquele poder, mas o Espírito Santo depois saiu. Então ele vivia uma vida carnal, uma vida sem Deus, embora foi ensinado na palavra de Deus e foi instruído conforme Deus instruiu seus pais. Aí o que ele estava fazendo? Ele tinha uma presunção. O que é presunção? Ele se achava aquilo que ele não era. Então ele achava que, visto que o Espírito do Senhor capacitou Sansão a realizar grandes proezas, ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Ele, com 300 raposas que ele pegou, ele fez uma queimada no campo dos filisteus de raiva, porque eles tinham matado a sua esposa e o pai dela. Ele tinha uma força, quando foram pegar ele arrancou as portas da cidade e carregou no ombro. Ele juntou as 2 folhas da porta, a Bíblia diz, e carregou no ombro. E diz o estudioso que foi por quase 60 quilômetros ele carregou. Portas que pesavam toneladas, de tanta força que o Espírito Santo dava para ele. Que cercaram ele, ele arrancou a porta da cidade e foi embora. Com a porta nas costas. Então todo mundo tinha medo dele. Só que eles desejavam pegar ele de qualquer jeito, né? Aí ele foi manipulando com esse poder de Deus. Nós vimos que Sansão aqui, ele entristeceu a Deus, porque Deus deu a ele todas essas vantagens e vitórias, só que ele começou a brincar com as coisas de Deus. Ele tinha escolhido essa mulher. No final, essa mulher morta, ele vai ter uma prostituta, depois escolhe outra mulher, e essa mulher chamada Dalila, essa mulher é que fez a cabeça dele. Convencimento. Os filisteus viram que ele estava com Dalila, foram lá falar com ela, olha, não dá tanto. Cada um deles daria 13,2 quilos de prata para ela se ela conseguisse descobrir o segredo da força de Sansão. E Sansão, se você ler lá, você vai ver que ele enganou ela várias vezes, até que um dia ela conseguiu convencê-la a falar a verdade. Ela chamou os filisteus, e enquanto ele dormia, cortaram as 7 tranças do cabelo dele. Aí quando ele acordou, e ele falou assim, vou me livrar do mesmo jeito que me livrei das outras vezes, só que dessa vez ele tinha contado o segredo do nazireado e quebrou o pacto ao cortar o cabelo. E ele perdeu a força. Os filisteus pegaram ele, furaram os 2 olhos e levaram para ser depois um palhaço para os filisteus. Faziam ele segurar o lagar de trigo e ele rodar a pedra para poder malhar o trigo para os filisteus. Ele fazia, ali foi na última etapa da vida que ele então conseguiu fazer uma vingança que os filisteus tinham feito com ele. Tanto é que ele pediu a Deus, por causa dos olhos que eles furaram, ele queria vingar. Quando colocou os 2 braços na coluna do templo, que estava ali muitos, milhares de filisteus ali dentro, os príncipes, os chefes, e ele afastou as colunas, o templo caiu sobre ele e disse, morra eu e os filisteus. Ele disse que ele matou mais inimigos na sua morte do que em vida. Mas tudo isso, amado, ao final dele, final humilhante, um final
que Deus não desejava para ele. Mas, mesmo assim, o homem fazendo escolhas erradas, o plano de Deus vai continuar a ser cumprido. Entendeu? Então, muitas vezes, Deus, ele sabe o que a pessoa vai fazer, mas ele vai usar algumas situações para que o plano dele seja completo. Então, se Deus prometeu alguma coisa para você, não fique tranquilo, que vai se cumprir. Deus não é um Deus que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas Deus, ele é fiel. Então, na verdade, crie os seus filhos no caminho do Senhor. Não se sinta culpado por alguns terem tomado decisões erradas. Mas a sua parte, a nossa parte como os pais, é dar a eles, pelo menos porque a indicação que eles usam na educação é os pais não podem oprimir os filhos, tem que deixar ele fazer suas escolhas. Isso é lá na frente. Mas enquanto eles estão debaixo da nossa autoridade, é nós que temos que mostrar a eles o caminho certo. Lá na frente, eles vão se perder, mas a hora que eles se perderem e que perceberem que estão perdidos, eles vão lembrar: ah, meu pai, minha mãe me ensinaram assim. Aí eles voltam. O filho pródigo voltou por isso. Estava lá, escolheu o caminho dele, pegou uma herança que nem tinha direito ainda, o pai não tinha morrido, como ele queria pegar a herança? Ele pegou a herança, o pai deu, mas a Bíblia diz que o pai nunca desistiu dele. E ele estava lá perdido. Então, muitas vezes você fala: pastor, por que o senhor não vai atrás das ovelhas perdidas? Eu falei: bom, a ovelha perdida a gente vai atrás. Mas filho pródigo é ele que vai voltar chorando, arrependido. Tem muito filho pródigo que sai da igreja com um problema com um pastor, com um problema com alguém, sai da igreja, é filho pródigo. Deixa ele lá, ele vai passar pela moinha de Deus. Ah, ele volta, a gente recebe de braços abertos e faz festa. Por quê? Ele estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Então, essa é a cultura da igreja. Então, quando alguém me cobra assim: ah, pastor, o senhor não foi visitar aquele irmão, aquele jovem, aquela pessoa, já estava na igreja, já estava servindo a Deus, já estava fazendo a obra, e resolveu sair, a gente vai orar. E vai orar toda vez. Será que está vindo? Será que ele está vindo? Será que está voltando? Porque se a gente vai buscar, vai acontecer o que aconteceu uma vez em São José dos Campos. A pessoa chegou na igreja lá, a moça voltou para Jesus, foi lá na frente, as moças se alegraram, a mocidade ficou muito alegre. Aí falou assim: olha, mas me tratem bem, porque senão eu volto para fora de novo. Ela falou assim: ela nem voltou, ela nem voltou, ela está lá fora ainda, ela só deu um pulinho aqui dentro. Entendeu? É filho pródigo. Não levou ainda uma surrinha que precisava levar, não passou quando podia passar, não teve de frente das bolotas de porcos que lá no mundo tem. Mas não, ela volta. E o pai está sempre pronto para receber. E a igreja também. A igreja também. Sempre pronta para receber com alegria aqueles filhos pródigos que voltarem. Amém, amados? Mas se tiver uma ovelha perdida, o pastor vai buscar. A lembrança que aqui o último da lição traz é assim: olha: entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los. A conclusão, amados, a presente lição não teve como objetivo de explorar a história de Sansão, mas enfatizar a sua chamada divina, sua formação de desvios de caráter. E muitas vezes os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas, infelizmente, alguns deles atingem a idade e passam a ser rebeldes contra o Senhor e seus próprios pais. O nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente eles estão. E, muito importante, amados, orando sempre para que eles voltem ao caminho da justiça do Deus Altíssimo. Amém? Bom, aqui tem umas perguntas que o capítulo 13 de Juízes mostra o que, amados?
O povo de Israel estava como? A nação fora dos caminhos do Senhor. E as orientações, pelo menos duas orientações que o anjo do Senhor deixa a mãe de Sansão. Ele não podia o quê? Beber, o que mais? Hã? O que mais? Então, pelo menos duas, nós já falamos três. Então tá bom. Segunda lição, o que podemos inferir pelo texto bíblico? Manoá e a sua esposa fizeram o quê? Elas criaram filhos de acordo com a orientação divina. Hoje nós temos orientação para como criar nossos filhos, irmãos? Nossa Bíblia, desde o Velho Testamento até o Novo, é cheio de orientação. É um manual de vida, né? Com o propósito da eternidade. O que nós não podemos subestimar, segundo a lição? O que nós não podemos subestimar? O que é subestimar? É não dar muito valor. Né? A presença de Deus em nossa vida por causa do nosso próprio ego. Como Sansão, o que ele achou? Bom, eu sou poderoso. Toda vez o Espírito Santo vem e ele achava que o Espírito Santo é igual os crentes lá de Israel, que achavam que a arca, estando na frente da batalha, eles venciam as guerras. Só que quando eles estavam em pecado, Deus se retirou. E eles levaram a arca e o inimigo pegou a arca deles e ainda matou muitos deles. Então, aqui é muito importante a gente entender isso. Deus, ele sim está presente em nossa vida, mas o nosso ego, o nosso eu pode afastá-lo de nós. Okay? E segunda lição, o que acontece com quem brinca com as coisas espirituais? Também passa a brincar com o quê? Com o pecado. E brincar com o pecado, o que acontece? Cara, peca e é castigado. Que Deus abençoe. Tem alguma pergunta, mais alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Pode fazer a pergunta. Esse Sansão derrubou o pilar, né? Esse não é tipo suicídio também? Ele já sabia que ia morrer. Ele estava cego, estava. Ele podia sair dali sem alguém guiá-lo? Não. A questão do suicídio é uma questão que só Deus vai resolver. A gente não pode julgar ninguém. Os suicidas, diz a Bíblia, não entram no reino dos céus. Né? Mas tem suicídio e tem suicídio. O que é isso? Você tem que ver o contexto. Por que ele fez isso? Então, como ele não tinha mais chance mais de ser aquilo que Deus determinou para ele ser, ele cumpriu na zeriada, até a morte. Então, ele morrendo, ele cumpriu a chamada de Deus na vida dele, porque ele não podia mais agir como ele que tinha as duas vistas, ele estava os dois olhos vazados. Então, ele era um emprestado, estava servindo de palhaço, de divertimento dos filisteus, honrando o Deus deles, Dagon. Então, Deus permite. E ele morreu, mas levou com ele milhares de filisteus juntos. Mais alguma dúvida? Está contente? Não. Não, sim. Sim. Tem vários tipos, né? Tem muita. Tudo é motivo, né? Mas ele tem coragem de fazer pergunta aos irmãos, não tem, né? Fica com medo. Então, vou falar o que o Dani falou aqui, pastor. O pastor está falando aí. Os dois, eles prestam muita atenção, né? Isso. Porque eu quero muito pé dos dois, né? Então ele falou assim, mãe, mas o pastor que ele está falando ali, ele é Deus. E não, ele é uma pessoa que foi enviada por Deus para falar a sua palavra. Ah, mas ele sabe tudo. Eu só sei o que Deus revela aqui, ó. Né? Que Deus revela na palavra, ela é a verdade. Então, quando a gente fala a Bíblia, ele está falando pela boca de Deus. Deus fala pela nossa boca, porque é a palavra dele, não é a palavra do pastor, né? Então é Deus no pastor, ok? Não é o pastor, é Deus. É Deus no pastor falando. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor?
Amado Mestre, nós queremos te agradecer por esse momento de estudo da Tua Palavra e pedir ao Senhor que abençoe cada família aqui presente, cada pai, cada mãe, cada filho, que o Teu nome seja glorificado, que eles possam aprender de Ti, Senhor, a cada dia. E olhar para esses exemplos que o Senhor nos forneceu através da Tua Palavra, nessa lição de hoje, e observarmos os Teus caminhos, que os filhos honrem os pais para que tenham dias felizes na terra, sejam prósperos e longos dias. Que os pais não irritem os filhos para que eles não desanimem. Que nós possamos trabalhar dentro de um critério da palavra, ensinados por Ti, pelo Teu Espírito Santo. Por isso te pedimos, Pai, dê sabedoria e dê autoridade para os pais criar os seus filhos. Também te pedimos que o Senhor dê no coração dos adolescentes e das crianças humildade e sabedoria para respeitar os pais e honrá-los, mesmo em situações que eles não entendem. E por isso, Pai, obrigado por essa lição de hoje. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Pode sentar.